Oi pessoal, tudo bom? Esse é mais um vídeo que eu faço para vocês, né? Acabei de atender uma paciente aqui e resolvi conversar com vocês sobre um vídeo que eu assisti esse fim de semana, né? Hoje é segunda-feira, eu assisti ontem, domingo, no YouTube, que é um vídeo que foi publicado por um canal chamado BBC News, né? Que é um canal de notícias, né? E o título do vídeo era Por que Carl Jung ficaria horrorizado com a interpretação que as pessoas fazem dos conceitos que ele criou. Eu não sei se o título é exatamente esse, mas é essa a ideia do título. Por que Carl Jung ficaria horrorizado com a interpretação que as pessoas fazem hoje dos conceitos que ele criou? Né? Bom, eu fiquei surpreso, por quê? Porque eu não procurei esse vídeo foi simplesmente recomendado a mim pelo YouTube, e fiquei surpreso por ser o canal BBC News, que é um canal de notícias, tá? E de notícias muitas vezes meio que escatológicas. Por exemplo, eu fui olhar agora o nome do canal, então voltei a entrar no canal, aí tem um vídeo lá que é assim, é um dos últimos vídeos que foi publicado hoje. Por que estou há 5 anos sem tomar banho? Né? É um homem que está há 5 anos sem tomar banho e diz que ele parou de tomar banho e a vida dele continuou. Né? Enfim, é uma coisa muito aleatória, é uma coisa assim muito sem conexão. São vários temas bem aleatórios e de repente surgiu lá um vídeo sobre Jung. Né? E como o nosso canal é um canal junguiano, e aqui eu procuro conversar com pessoas que se interessam por Jung, principalmente com estudantes da psicologia, né, estudantes de graduação, que veem pouco Jung na grade curricular, né, porque Jung é pouco estudado na graduação, e que precisam, até mesmo para fazer um trabalho, para fazer uma prova, né? O estudante, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso fazer uma prova sobre a psicologia do Jung, que precisam desse referencial e precisam saber também como funciona a clínica do Jung, como é que acontece a clínica do Jung, como é que a gente estuda os fenômenos na clínica do Jung, e também, claro, né, com profissionais já da área da clínica que já são psicólogos e que já exercem a sua clínica a partir do modelo de psique que o Jung deixou. Eu resolvi fazer esse vídeo como uma forma de desenvolver um pouco o tema que esse vídeo que eu vi na internet, que eu vi no YouTube, da BBC News, lançou. Tá? Então, pessoal, qual é o argumento do vídeo? O argumento do vídeo é que certos conceitos da psicologia do Jung se popularizaram, e é verdade, porque há muitos termos que a gente usa no dia a dia que surgiram, tem a sua origem na psicologia, que tem a sua origem na clínica, que tem a sua origem seja na psicanálise, seja na psicologia analítica do Jung, como por exemplo, fulano está traumatizado. Né? A gente ouve muito isso. É um termo que vem lá dos estudos dos psicanalistas. Inclusive eu trabalho muito com o conceito de trauma, sendo o trauma, numa perspectiva junguiana, justamente aquele choque emocional que é a origem dos complexos, que se dissociam e que podem se associar e se organizar simbolicamente em termos de transtornos, né? De personalidade, por exemplo. Né? E você também ouve no dia a dia, fulano tá complexado, isso é um complexado, ou então, o que você falou mexeu nos meus complexos. Né? O termo complexo, pessoal, é um termo que foi criado pelo Jung. E o Jung não apenas criou o termo, como ele criou a forma científica de estudar o termo, né? De estudar o fenômeno que o termo designa. Ele criou o teste de você falando em palavras bem antes dele conhecer o Freud pessoalmente, e por conta desse teste ele ficou conhecido internacionalmente. Então sempre que a gente utiliza o termo fulano está complexado no nosso dia a dia, a gente está de algum modo remetendo à ideia de Jung,
Ou, como é muito comum, a pessoa falar assim, eu sou super extrovertida, ou eu sou super extrovertido, ou fulano é muito introvertido. São termos que remetem à tipologia de Jung, tá? Sendo o extrovertido aquele que investe libido nos objetos, né? E que se relaciona de modo objetivo com o mundo, e o introvertido é aquele que retira a libido dos objetos e tende a se relacionar melhor consigo mesmo e com fatores subjetivos. Claro, pessoal, que a voz populis, ou seja, a voz popular, a forma como as pessoas tratam no dia a dia, no cotidiano, os termos e os termos que foram criados por Jung a partir do modelo científico de psicologia e de um modelo científico de psique, claro que não tem o rigor, né, que a própria ciência se propõe ao tratar desses temas. Né? Claro que as pessoas no dia a dia não vão ter o rigor científico. Né? Ninguém faz uma grande reflexão científica, ninguém testa hipóteses científicas antes de escovar os dentes ou antes de amarrar os sapatos. Porque a nossa consciência, do ponto de vista fenomenológico, é muito regida por uma atitude natural, por uma atitude pré-reflexiva. O pensar implica numa espécie de estreitamento de tensão do horizonte de consciência para que os significados possam emergir. Né? Então, é impossível pensar relaxado. O pensador de Rodin, ele está com o queixo na mão fechada, com o punho fechado, que implica tensão. Né? E ali é o próprio Dante Alighieri, né, pensando na estrutura do seu poema, A Divina Comédia. Ou seja, é algo que parte de uma experiência que é uma experiência de crispação, de reflexão. Na clínica do Jung, a gente não está aqui tentando calar o sintoma, a gente está aqui à escuta do sintoma, que quando se manifesta, muitas vezes se manifesta de forma dolorosa, de forma tensa, né? E é essa tensão que nos define psicologicamente. O excesso de tensão leva ao adoecimento. É por isso que é necessário flexibilizar muitas vezes os nossos processos psicológicos. Mas eu gostaria de deixar com vocês uma pequena reflexão epistemológica que eu fiz de modo mais detalhado no mini curso que eu fiz com vocês sobre os livros negros do Jung, que eu vou retomar ainda várias vezes aqui no canal, esse mini curso, né? Que é justamente sobre como formar conceitos na clínica junguiana. Bom, eu fiz alguns pequenos vídeos, alguns breves vídeos sobre Kant, e também vou retomar essas dicas kantianas no futuro para a clínica do Jung. Mas é necessário, pessoal, a gente entender que quando a gente está atuando na clínica, quando a gente está atendendo o paciente na clínica, a gente observa o fenômeno, a gente acolhe o fenômeno, ouvir e acolher o fenômeno. Ouvir também implica no observar. E a gente tenta descrever esse fenômeno antes de explicá-lo. A gente só vai explicar um fenômeno depois que a gente descreve o fenômeno, a partir de uma fenomenologia empírica. E os termos usados por Jung, introversão, extroversão, ânima, ânimos, arquétipo, self, sombra, os termos são apenas nomes que vão classificar uma série de fenômenos que a gente descreve na clínica. Então o paciente chega para mim, ele conversa comigo, eu converso com ele, eu observo o paciente, eu observo os processos psicológicos que estão atuando sobre ele. Começo com a ajuda do paciente a descrever a situação, descrever a demanda, descrevo, até o momento em que nós podemos entrar no âmbito explicativo da demanda do paciente. É nesse momento que nós adequamos a fala do paciente em termos de sentido. É nesse momento que nós encontramos, ou pelo menos procuramos, o sentido dos fenômenos psicológicos. E aí nós pegamos um nome, ânima, ânimos, self, sombra,
introversão, extroversão, pegamos um nome e colocamos esse nome como uma forma de articular a diversidade dos processos psicológicos, muitos deles que são, inclusive, antagônicos, como uma forma de agrupar essa experiência. Levando em consideração que a palavra conceito vem em latim conceptus, né? Que tem a ver também com agarrar, mas crescer junto, com crexio, ou seja, crescer junto, é uma forma de você colocar ordem na experiência, você dá inteligibilidade à experiência. E essa experiência é traduzida em termos psicológicos por imagens. Então, no núcleo de cada conceito existe uma imagem arquetípica, uma imagem psicológica, que traz consigo todo o seu aspecto vivencial, o aspecto vivencial da análise. E esse aspecto vivencial é muito mais importante, do que os nomes. Né? É como a erupção, que eu sempre cito quando eu vou falar de livros negros. A erupção de um vulcão lança aquelas chamas em torno do vulcão, que depois vão se solidificar e virar pedrinhas, né? Pedras, rochas magmáticas, metamórficas, etc. Os conceitos seriam as pedras. A explosão do vulcão é que seria a experiência. Então a gente estuda as pedras, claro que a gente estuda, mas o que a gente mais se interessa é pelo fenômeno vulcânico, é por aquilo que emerge, aquilo que explode, aquilo que surge do inconsciente, por meio de imagens, por meio de fantasias criativas, por meio de sonhos, né? Análise de sonhos, que a gente trabalha muito na clínica. Então, esse é o fundamento existencial, eu diria que até ontológico, da formação de conceitos na clínica do Jung. E é claro que as pessoas que utilizam os termos do Jung no dia a dia e utilizam sem critério científico, nos trazem, pelo menos, a sua experiência de vida, que é o que importa. É por isso que eu não sou tão refratário ao senso comum. Por quê? Porque em todo senso comum, em toda razão espontânea, existe uma adaptação da psique, do psiquismo ao mundo, ao ambiente, que depois será retrabalhado em termos de razão refletida. E aí a linguagem científica vai se utilizar de alguns recursos, de alguns princípios de método, para poder organizar essa experiência, ou seja, o vivido, que é o mais importante. Claro, transposto numa linguagem científica, uma confissão subjetiva, aquilo que você fala de você mesmo, é transformado objetivamente em ciência, e não apenas em ciência. Por quê? Porque na clínica do Jung também existe um trabalho artístico com a própria alma, um trabalho de criar a alma, de esculpir a alma. Então, é isso, pessoal. A epistemologia, a formação de conceitos na clínica do Jung, segue determinados fundamentos filosóficos. Né? Eu citei o Kant, por quê? Porque o Kant nos dá a ideia de antinomia, e o Jung vai trabalhar muito com os paradoxos, vai trabalhar muito com a questão das antinomias. E esses conceitos que, antes de tudo, antes de nomear a experiência, a gente observa, a gente vive e convive no mistério da análise junto com o paciente, descreve a experiência por meio de muitos fenômenos que são agrupados, são articulados em termos de nomes que o próprio Jung deixou para o modelo da psique, segundo ele mesmo, e fazemos verificação dessa mesma experiência por meio de uma linguagem científica que nós trabalhamos na clínica, que é diferente da forma do senso comum, como as pessoas utilizam no dia a dia, mas que presta tributo também à experiência de vida, à vida que é vivida, né, de modo espontâneo. Só que nós trazemos essa espontaneidade para um critério metodológico, que é um critério científico. É isso, pessoal. Muito obrigado.